Vou pegar meus pais desprevenidos aqui, Andressa. Chegar lá fazendo umas perguntas muito doidas. Estão ali comendo na mesa. E eu vou chegar ali para os meus pais fazendo perguntas que todo mundo sempre quis fazer. Vambora, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Vamos ver, pegar eles desprevenidos ali. Estão ali comendo na mesa. Fazer umas perguntinhas capciosas pro pastor Caio Fábio, a pastora Adriana. E aí, gente? Oi. Eu tô ao vivo aqui. Eita! Pera aí que... Olha só, Ai, não. Pera aí que eu vou virar a câmera aqui. Será que eu consigo? Consigo. Ó, minha mãe aqui na frente. Meu pai comendo um açaizão. Caio, posso fazer umas perguntas ao vivo aqui? Você é sério mesmo ou tá zoando? É sério, tá aqui ao vivo, ó. Deixa eu virar pra vocês. Putz. Posso fazer umas perguntinhas? Pode. Caio, fala pra mim uma coisa. Eu acho que todo mundo quer saber isso. Em primeiro lugar, você tem dado muito a cara a tapa, falado muito o que você pensa, você sempre se posiciona. Você não tem medo de morrer, não? Eu tenho. Eu tenho medo que ele morra. Morrer de quê? De comentários de morte no Instagram? De ameaças desses caras. Cara, eu tô vindo de um negócio sério. Quando eu tinha 16 anos, eu vivia brigando e puxavam armas para mim, arma assim, botava na minha cara. Então, olha. Nunca dei a mínima. Não vai ter jeito. Cara com faca partindo para cima de mim. Não, isso eu vi. Isso eu vi. Isso chegou na minha gestão. E eu vi você lá, como é que é aquele lugar? Maceió, naquela praia, Aquele com o cara é com um aquele facão. estressado. Ó, tem uma boa pergunta aqui pra você. Então eu só respondendo, eu não dou a mínima. Eu vi a Damares chorando aí, estão me ameaçando. Digo, meu Deus, quem dera. Ameaça de morte, de empalamento fosse comentário. Para com O que isso, eu eu recebi existo. na vida toda Não foi tem uma música ameaça, assim, eu existo. ameaça eu concreta de morte. É comigo a entrevista? É. Então, ameaça concreta, durante anos e anos e anos. Havia dias que a minha secretária eletrônica amanhecia com 20, 30 ameaças de morte, do tipo, sabemos que o senhor vai pregar na favela tal, ou no lugar tal, ou vai falar no casamento de fulano de tal, nós vamos matar o senhor de longe. E, Isso é para todo lado. Eu faltei a algum evento? e me diz uma Olha, coisa. deixa eu só falar Jamais. uma coisa. Todo entrevistado tem uma mulher, filhos e família. E me diz uma coisa, Caio. Você não tem medo de ir pro inferno, não? Falando dessa galera aí, desses pastores, Do Andrezinho? ficar alertando a população sobre essas falas assim que coloca Deus num lugar que não tem nem amor. Você não tem medo de ir pro inferno falando desses líderes, Olha, dessas o igrejas? inferno para o qual eu iria, falando desses caras, deve ser a última dimensão de glória do céu. Esse é o meu inferno. Eu estou tentando salvar esses caras, como usando a expressão de Paulo, escrevendo a Timóteo, mandando que Timóteo os admoestasse, para que eles, pela graça, recebessem arrependimento para a vida. E Paulo não está falando de pessoas de fora, ele está falando de gente de dentro da comunidade, para que Deus lhes desse arrependimento para a vida. É só o que eu faço desde os meus 18 anos. Estou aqui e tem uma coisa, não vou morrer assassinado. Não vou. Não tem a menor chance de eu morrer assassinado. Já passei por tudo que é corredor polonês, entre gangues de grupos de todos os lados e pregando nos presídios desde jovenzinho, indo às comunidades. Nunca tive problemas, também não sinto o menor medo,
Não tem ai, deixa eu me desviar para ali. Eu não sinto isso. Se eu sentir que tem um grupo ali, que todo mundo se desvia, eu vou e passo no meio. Como é que é, gente boa? Tudo bem? Deus abençoe vocês. Ô, mãe. Eu sempre me desviei. Sempre me desviei, agora... eu sempre fui frouxa. Ô, mãe. Agora eu tô no meio do olho do furacão. Mas tem alguma pergunta que todo mundo quer fazer pro Caio aí? Uma coisa assim que ele não espera responder do nada? Alguém perguntou aqui nos comentários, Caio. Deixa eu ver quem foi. Peraí. Ah, foi o Júnior. Júnior, vou fazer a tua pergunta pra ele. Ele perguntou assim: pergunta pro Caio se ele também é imbrochável. Eu não. Não, pergunta pra mim, né, cara? Eu sou brochável. Pergunta pra mim. Durante muitos anos, eu praticamente nunca soube o que era brochar. Mas de uns anos pra cá, a minha mulher pode responder com toda Olha a sinceridade. minha cara de infelicidade. Vê a minha cara de infelicidade. Vê se esse amazonense raiz. Bom, o negócio Comedor de é o seguinte. açaí. Né? Comedor de açaí. Ai, me senti um açaí. Ai, para. Fala, mãe, qual pergunta você quer fazer pra ele? Veremos. Manda ver. Todo mundo tem mais medo de perder seguidores do que de morrer. Eu quero saber se com você... A gente já sabe que não é porque você está tomando aquele negócio Red Bull com... Caio, me diz, como que é isso pra você? Porque a cada vez que você se posiciona politicamente, você perde alguns seguidores. Jesus também perdeu pra caraca. Jesus se deu tão mal, cara, que ele foi pra cruz, entendeu? Esses caras não estão entendendo o que é evangelho, mas tudo bem. De ontem para hoje eu perdi 1000. Agora, nessa campanha política está até muito bom, porque na de 2018 eu falei quem era o Bolsonaro e o que ele seria, está tudo gravado aí no YouTube. Só escrever Caio Fábio Bolsonaro que vocês vão ver a quantidade de coisas que eu falei, claras, explícitas, desde 2017, 2018. Não adiantou nada. Os evangélicos, com a sua viseira, foram levados pelo cabresto para essa miséria que está diante de nós, para essa tristeza que ofende o coração de Deus, que faria Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, Oséias, Zacarias, Malaquias profetizarem. Eu estou na melhor companhia do mundo. Na melhor companhia. Faria João Batista dizer raça de víboras. Por que que num regime democrático onde vocês têm a escolha, vocês conseguem escolher o que seja mais anticristo, mais anti-Deus, mais anti-evangelho, mais anti-humano, mais anti-misericórdia possível? Por que que vocês vêm buscar batismo se vocês não se arrependem das escolhas de perversidade e de prática perversa que vocês escolhem e seguem? Eu estou na companhia desses que Jesus disse que eu deveria estar. Ele disse, olha, bem-aventurados quando todos, eu ainda lido com alguns. Em 2017, 2018, eu perdi mais de 300 mil seguidores. Pouca gente perde tanta gente assim e segue normal. Esse ano, agora, eu perdi apenas até agora 12 mil. Estou achando uma bênção. Eu queria fazer outra pergunta. Se eu perder 12 mil seguidores, eu fico com menos alguns seguidores. Então eu estou achando tudo uma bênção. Mas Jesus disse, quando vos injuriarem, vos perseguirem, quando todos, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus,
porque assim eles perseguiram também aos profetas que viveram antes de vós. Então, Agora, eu quero perguntar um eu negócio. estou no regozijo. Pergunte, mãe. Tem os contra, tem os a favor, tem os mais ou menos. Agora, eu queria saber dos em cima do muro. O que você acha que está acontecendo com certos pastores que falam que não podem falar sobre política? E que falam que crente que vota não sei aonde não é de Deus e que não sei quem não é de Deus. O que você acha sobre isso, Caio? Falar que um é de Deus, outro não é de Deus, se vota naquilo, se vota assado. Bom, tem duas perguntas. O da Adriana é o pessoal que acha que pode levitar na cidadania. Não tem que participar das decisões políticas e nem tem que opinar, como se a gente estivesse no Império Romano. É porque Jesus falou que o reino não é desse mundo. Se a gente estivesse no Império Romano, como se a gente estivesse sob Domiciano, ou antes dele, sob Calígula ou Nero, numa coisa assim, ou como se estivéssemos sob Herodes o Grande, não numa democracia, onde o nome já diz, é o governo do povo. Demo é povo, o cracia determina o governo, a forma. Governo cuja forma é definida pela escolha do povo. Então, respondendo, não tem como você dizer que porque é cristão não participa politicamente para não se tornar uma pessoa menos santa, ou para não promover nenhuma forma de divisão, ou coisas do gênero. Eu, por exemplo, passei a vida sem partido, sem ideologia, sem idolatria por ninguém, sem coisa nenhuma. Eu voltei livre, escolhendo pessoas melhores e projetos melhores, porque eu sou um ser da democracia. Fiquei livre da ditadura, graças a Deus. Fui alvo dela, minha família, meu pai, sofri o que ela trouxe para a nossa casa e vivi aqueles anos, aqueles mais de 20 anos, 21 anos, de cerceamento da liberdade. As pessoas que nasceram depois não têm a menor ideia. Então eu sei a importância, justamente porque sei que não existe vácuo de poder na democracia, eu sei a importância de você escolher com a cara para fora. E escolher e declarar com clareza por que você está fazendo isso. Porque se você não fizer e calar, o teu silêncio vai abrir o vácuo para a entrada de tudo que depois você virá repudiar. Então eu acho essa uma santidade hipócrita. Agora, a segunda pergunta, que é a tua, qual é o critério de escolha? O critério para mim é programático. Eu vejo, quando eu não conheço os candidatos, eu vejo quem tem os melhores programas e que tem as melhores chances de implementá-lo. Quando eu estou numa situação, como por exemplo, eleições da Marina Silva, que eu participei de todas, mesmo num partido pequeno, sem dinheiro, sem recursos, mas eu sabia que o projeto de governo dela era o melhor que tinha. E sabia que, apesar de ser magrinha e de falar com a voz aquilo ali frágil, é uma mulher. Ela é ferro puro, é aço, firme, e tem caráter, e tem disposição, e não tem machão que a vergue e nem intimidações que a dobrem. O Bolsonaro, por exemplo, só tem bravata, mas é um covarde, frouxo. Se você fechar o Bolsonaro comigo numa sala, grava para você ver o cordeirinho Bolsonaro. Ele é frouxo. Ele tem que ter gente em volta para fazer a bravatice. Sozinho, ele é outra criatura. A Marina não. Você pode fechá-la, ela não vai ficar com temor humano nenhum. Ela é educada sempre, mas ela vai dizer na tua cara, na tua lata, o que ela pensa e o que ela não pensa. Voltando então à pergunta que você fez. É programático o critério. Quando eu conheço as pessoas,
Então, eu já tenho a oportunidade, já terei tido a oportunidade de saber como é a prática delas de governança. Como é o caso agora, nós estamos escolhendo entre duas práticas de governança. A prática do Bolsonaro, que foi essa tragédia mundial, porque o brasileiro, especialmente o crente, não tem ideia do que o Brasil se tornou no governo Bolsonaro. A gente virou uma coisa, uma horda, um país de loucos, uma república de bananas podres. Era um negócio horrível aquilo que o Bolsonaro projetou para o planeta a respeito de você, de mim. Eu fico com vergonha hoje em dia no mundo quando o cara me pergunta "Where are you from?" Aí eu vou dizer, eu sou do Brasil. Brasil. Aí eu faço até um sotaque bem para o cara nem perceber direito o que é o Brasil. Porque eu vou te dizer, é uma vergonha total. Porque não tinha a menor razão para ser assim. E o Lula eu conheço 10 anos de convívio anterior, conheci, e depois os 8 anos de governo dele, onde eu estava mais ou menos separado dele, estava separado. Fiz muitas críticas ao governo dele, que estão todas gravadas. Quando veio o mensalão, eu fiz críticas ao PT, ou aos envolvidos, e fiz críticas ao Lula, demandando dele mais acurácia e mais auditabilidade e mais accountability, mais prestação de contas, mais transparência. Está tudo gravado aí. Agora, quando veio a Lava Jato, uma das coisas que eu falei para o Deltan Delagnol, quando ele me chamou lá para conversar, e no final de um dia inteiro de conversa, ele perguntou quais eram as críticas que eu tinha a fazer, eu fiz 3 críticas. Não vou dizer as 3 para não tomar tempo demais, mas a mais veemente foi a crítica em relação àquele PowerPoint, onde ele botou todas as figuras e botou o Lula ali no centro, e eu perguntei, você tem provas? Aí ele falou, não, todas as situações e circunstâncias indicam que ele devia ter conhecimento, de que ele possa ter recebido algum tipo de favorecimento. Eu falei, olha, mas sem provas aquilo é um tiro no pé, isso é um bumerangue, essa coisa vai voltar sobre vocês. Ele ficou tão impressionado, porque ele me disse, eu acho que eu vou começar a guardar dinheiro para pagar eventualmente os custos de advocacia que venham ser demandados da minha defesa. Eu falei, era bom mesmo, porque... É bom sempre a gente fazer um estoque de alguma coisa. Eu, no meu caso, estou fazendo um estoque de papel higiênico. Ah, é? Entendeu? Porque o que está faltando... Que isso, mãe? Agora que eu tô vendo. Não, é o que está faltando aqui... É papel higiênico. Foi o que eu já usei no Andrezinho. No Andrezinho. Mas o Andrezinho é uma demanda sem fim. Porque é tanta caca, pela boca. Então eu já arrumei esse, se não der, ainda tem esse... Porque, olha, até o dia 30 vai ser uma caca generalizada, entendeu? Mas eu tô preparada. Ó. Ele gastou o dobro falando com a Marina. Tive que lavar a boca com sabão do menino. O Andrezinho. O Andrezinho. Tá bom. Não deixa o André Valadão. Mas voltando então à questão, nunca foi sobre isso. Eu passei os últimos 45, eu estou pregando há 50 anos praticamente. Os últimos 45 anos, eu fiquei marcado por uma frase minha, que eu digo desde há 45 anos atrás, que é basicamente a seguinte, que eu prefiro votar num ateu honesto, que tenha caráter e seja competente, do que em qualquer crente perdulário, mau caratista e que só pense nos benefícios da religião, que funcione como um despachante de igreja e de pastores. Eu estou falando isso há 45 anos.
No passado, o pessoal ficava assim, meio sem graça, mas era uma figura tão gigantesca, tão unânime no país inteiro, que eles não se atreviam a falar qualquer coisa, até porque eu evangelizava. Não tinha ninguém pregando mais, evangelizando mais, alcançando mais pessoas com o evangelho no Brasil durante 30 anos do que eu. Então, por causa da evangelização, eles me davam uma espécie de permissão para dizer tudo que eles não gostavam e sem falar nada. Mas quando eu saí e me divorciei da igreja evangélica, porque o que pegou não foi o meu divórcio da mãe dos meus filhos, o Ciro, o Davi, o Lucas e a Juliana, não foi o meu divórcio com a Aldinha. Aquilo deu uma balada. Mais longe de durar, o que durou mesmo foi o fato de que eu aproveitei o divórcio conjugal e no mesmo ato eu me divorciei da igreja evangélica. Deixei de ser presidente honorário da Associação Evangélica Brasileira, me desliguei do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, do Sínodo, do Presbitério, das missões que eu presidia no Brasil, da Fábrica de Esperanças, de tudo que eu criei, abri mão, me desliguei, me desconectei de tudo, de organizações nos Estados Unidos, na Europa, onde eu fazia parte do board de diretores. Eu queria ficar livre como eu me converti. Eu me converti, já tinha sido batizado na Igreja Católica e na Igreja Presbiteriana criança. Mas quando eu me converti com consciência adulta, eu me batizei sozinho no Igarapé. E comecei a pregar sem pedir licença a ninguém. Foi a Igreja Presbiteriana que pediu para me ordenar. E eu impus todas as minhas condições para ser ordenado, porque eu não queria, eu nunca busquei isso. Nunca senti a menor sedução por qualquer papel institucional, de qualquer natureza, fosse religiosa ou fosse política. Eu nunca fui mexido por isso. Eu tenho sedução por papel. Higiênico o teu, né? Eu não posso ter por outro. É só papel higiênico. Eu tinha por papel de carta, agora não Então, posso mais escrever. então objetivamente... Quando eu vou votar, só para concluir, você chega ali para votar, você não vai encontrar Bolsonaro, Lula e Jesus. Um botão para Jesus. Você vai ter que escolher, não importa qual seja a sua opinião, dos males o menor. E eu, com quase 70 anos de idade, que cresci numa casa onde política estava presente, o meu avô tinha sido político, foi governador, foi vice-governador, foi prefeito 2 vezes, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi deputado, foi tudo que você quiser. E desistiu da política ainda novo, porque ele achou que não era a melhor maneira dele ajudar o próximo. Ele queria ajudar mesmo. E ele achava que a política enganava muito, até você conseguir fazer alguma coisa chegar na ponta do processo e beneficiar o necessitado. Então ele saiu da política e foi fazer a política do acolhimento. Comprou um hospital que tinha sido dos ingleses, no Amazonas, antes da Primeira Guerra Mundial, levou a família para morar lá, cabiam 150, 180 pessoas. E aí lá ele atendia de graça todos os pobres, os miseráveis, os doentes da cidade de Manaus e que vinham do interior, se hospedavam, ficavam lá até serem recuperados e devolvidos para os seus lugares. Então, política e ação humana misericordiosa sempre esteve presente na minha vida, na vida do meu pai, dos meus tios. Eu cresci no meio desse ambiente. O único valor moral, ético da minha família era definido pela palavra humano. Então, você tinha em casa o seguinte: o que você acha disso? Eles diziam: acho uma coisa muito humana. Significava dizer que era digna de ser feita. O que você acha disso? Não, isso é desumano. Ou então, isso é inumano. Porque o critério era ser gente e tratar o outro como gente, ou seja, é amar o próximo como a si mesmo.
Foi com esse arcabouço que eu cresci, mesmo não sendo convertido. Mas quando eu me converti ao Evangelho, no mínimo essa herança, esse legado de caráter do meu avô e da família inteira e do meu pai, no mínimo aquilo já estava ali, dentro de mim. E agora veio o Evangelho e selou, e lacrou, e ungiu. E eu me batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, debaixo, olhando, com os olhos abertos, dentro do igarapé, para os buritizais da floresta amazônica. Saí dali para pregar nas praças. E tudo o que aconteceu comigo depois em relação à igreja, foi a igreja me pedindo, já que eu pregava o Evangelho, e eu pregava onde eles não pregavam, e era ouvido por aqueles que jamais os ouviriam, a classe mais alta, os acadêmicos, os jovens, os hippies, os malucos da cidade, todo mundo se juntava para me ouvir. Então eu queria voltar a ter essa liberdade, e foi a liberdade que com lágrimas eu orei muitas vezes diante de Deus: Senhor, me salva desse gesso, dessa armadura de Saul, dentro da qual eu me deixei colocar. Lembram que quando Davi foi enfrentar Golias, ele tinha só uma funda, um estilinguezinho e 5 pedrinhas do ribeiro. E Saul disse: não, o cara tem 2,40 m de altura. E você é um menino novo, pequeno, jovem, você vai enfrentar esse monstro com pedrinha? Aí ele falou: foi com essa pedrinha que um urso veio para cima de mim e eu o matei. Um leão atacou o meu rebanho e eu na pedra o liquidei. E esse perverso vai ser liquidado do mesmo jeito. Daí Saul pegou a armadura dele, do rei, quis vestir Davi. Davi se deixou vestir, mas não conseguia nem andar com aquele peso, nem com aquela espada pesadona. Então ele disse: não, eu vou nu, do jeito que ele andava, com as roupas mínimas de um pastorzinho jovem de ovelhas. E um cajado, um estilingue, pegou 5 pedrinhas do ribeiro, partiu para dentro do gigante, não esperou o cara vir. Quando o cara começou a falar impropérios, Davi correu para as cabeças. Rodando, a funda dele atirou na testa. O cara caiu e ele pegou a espada do indivíduo que já estava desmaiado e cortou-lhe a cabeça e levantou como troféu para o povo filisteu que vinha em muito maior número atacar, desistir. Foi o que aconteceu. Eles saíram correndo, batendo em retirada, apavorados. Eu assumi para mim que eu não tenho que viver com nada mais do que o meu estilingue e as pedrinhas do ribeiro. Então eu estava cansado de carregar aquela armadura pesada, que tinha o peso do mundo evangélico inteiro. E eu ainda acabei me tornando representante, voz, rosto, face, de uma coisa que não parecia comigo. Eu apresentava uma boa cara, que o mundo inteiro gostava, de pensar que os evangélicos eram representados por mim. Logo, havia muitos evangélicos como eu no meio da comunidade, daqueles milhões, quando na realidade eram pouquíssimos. Era uma grande fantasia eu representar da melhor maneira possível o povo que por si só fazia as coisas mais hediondas do ponto de vista da referência do Evangelho de Jesus. Então eu escolho dos males o menor. Raramente a gente está entre o bom e o ótimo. Quando é assim, eu escolho o ótimo. Mas quando eu estou entre o inferno e nesse caso, para mim, não é um perigo de um purgatório. E nem há um perigo nenhum em relação ao Lula. Não creio que haja, eu tenho certeza que não há. Eu conheço o Lula, sei que ele é democrático, sei que, todavia, o partido dele, como qualquer partido que governe muito tempo, incorre em erros, em flacidez, fica meio relaxado em alguns aspectos. Então,
eu vi o que aconteceu com o PT como uma bênção para o PT. Na realidade, eu creio que foi a salvação do PT, foi o Petrolão, Mensalão e Petrolão. Como também eu acho que fez um bem extraordinário a todo o partido do PT. Eu tenho conversado com os meus amigos de lá, vejo que muita gente mudou muito, como também fez um bem enorme ao Lula. O Lula nunca mais será a mesma pessoa, nem mais o mesmo governante, ele vai ser muito melhor. E eu não estou dizendo isso por achar que eu estou tomando a pressão direta no pulso do candidato. Eu sei o que eu estou dizendo e sei o que ele está desejando fazer. O primeiro governo dele foi ótimo. Do ponto de vista social, dos pobres, todo mundo ganhou. Os empresários ganharam, a classe média nunca esteve tão bem e os pobres nunca foram tão bem tratados. A educação nunca tinha sido tão privilegiada, nem tampouco a saúde. Foi um governo ótimo. Foi uma pena o que aconteceu do ponto de vista da relação do governo com o Congresso, com os liras, que tem em cada Congresso Nacional, tem os liras, tem os Eduardos Cunhas, tem essas cunhas perversas, e tem os arranjos, porque o Centrão está constituído desde que a redemocratização começou. E parte do Centrão também sempre foi a chamada bancada da Bíblia, que hoje é chamada de bancada evangélica, e que eu sempre chamei de cambada evangélica, porque era do pior tipo o grupo que ali se reunia. Então, eles sempre estão à volta de qualquer governo, como estiveram do governo Lula. E o mensalão foi a negociação para aprovar projetos. Naquele tempo arranjaram um mensalão de 30 mil para cada deputado. Caíram na tentação. Foram transformar pedra em pão. Pularam do pináculo do templo, querendo encurtar o caminho. E houve até quem se ajoelhasse para aquele que dizia tudo isso: eu aprovarei se prostrado me mensalares. E, meu Deus, essa foi a tragédia que eu espero que eles tenham aprendido, porque é um partido que não é feito de gente burra, muito menos preconceituosa. Há muito menos preconceito no PT do que em qualquer partido de direita. E no do Bolsonaro, então, a gente lida com os preconceitos nazistas e fascistas. Nós apertamos no tempo e voltamos 70 anos, pelo menos. Então não tenho a menor dúvida, é Lula na cabeça. Eu vou com toda a convicção do meu coração. Agora, mas também não dá para falar que quem vota no Bolsonaro, quem vota no Lula, não dá para ficar definindo isso como definidor de quem é de Deus ou não. Isso aí é a religião que faz. Foi a Assembleia de Deus que diz que quem é da esquerda não toma ceia, não recebe batismo, está excluído. Então, quem foi que puxou esse assunto? Outras igrejas, a igreja presbiteriana, ela só não aprovou porque o escândalo foi tão grande. Mas estava pré-aprovado o documento que dizia que qualquer presbiteriano que tivesse tendências de esquerda, ou um discurso parecido com a esquerda, ou votasse na esquerda, seria também disciplinado e afastado da igreja. Os batistas estavam no mesmo caminho. Na prática, fizeram as mesmas coisas, só não conseguiram transformar isso em papel por causa da resistência batista, dos jovens batistas, que se levantaram contra, especialmente o meu querido filho do meu amicíssimo Darcy Duzilek, que já está na glória, o Sérgio Duzilek, que é como um filho para o meu coração, que se levantou na resistência dos jovens batistas contra. Então, fora isso, quem puxou esse assunto foi exclusivamente o pessoal do Bolsonaro.
e que inclusive o Bolsonaro se tornou o imperador Constantino da igreja evangélica. A igreja evangélica nunca mais será a mesma. Assim como o evangelho de Jesus foi todo destruído pelo imperador Constantino e surgiu o cristianismo com o catolicismo e as derivações do cristianismo oriental, e virou aquele culto pagão de panteão de santos, criação e construção daquilo que Jesus nunca propôs, e se diferenciaram de Jesus a tal ponto que Jesus não combina coisa alguma com o cristianismo. Do mesmo modo, ele já não combina em coisa alguma com os atuais evangélicos. Quanto mais eles se dobram a essa subserviência ao Messias Bolsonaro, mais eles estão curvando os joelhos ao diabo, porque a proposta é essa: ajoelhem-se, me ajudem e eu farei de vocês a maior potência. E é o que está acontecendo. Cada igreja virou um diretório do Bolsonaro, cada obreiro um cabo eleitoral do Bolsonaro, e a maior parte dos crentes julgam você e odeiam você se você não fizer essa escolha, se você não estiver aí nem um pouco para as promessas do Bolsonaro, como eu não estou, como não estou também para as facilidades do diabo. É isso aí. Facilidade. O que é? Isso aqui é o que o crente deve ter na cabeça hoje em dia. Os evangélicos, de preferência, todos com papel higiênico, que aí você já pensa um negócio ruim, ó. Já tira. Já limpa no automático. É só uma questão de conseguir equilibrar o papel. Equilibrando o papel, você não precisa de mais nada. Acabei de quebrar uma garrafa até. Vou ter que limpar agora. Caio, porque fizeram algumas perguntas bem rápidas e bem objetivas. Em primeiro lugar, obrigado por ter respondido essas perguntas aqui do nada. Do nada mesmo. Todas as perguntas que eu respondo são do nada. Mas te pegar assim, no íntimo, em casa, tomando um açaí. Esse açaí tá gostoso, Caio? É uma das perguntas que fizeram aqui. Porque a boca dele tá roxa. A boca dele. Eu tava esquecendo de botar a granola, rapaz. Aqui, ó. Eu já botei. Botou? Botei. Diabético não pode comer granola. Mas é uma exceção tão grande. Eu sou tão obediente à minha dieta que eu estou me permitindo hoje. Agora, a última pergunta que eu tenho para fazer, bem objetiva. Para quem tem alguém, independentemente do lado, para quem tem alguém fanático, por exemplo, uma mulher que tem um marido fanático, um marido que tem uma mulher fanática para um dos lados, o que fazer nesse caso? Nada. Ó, ninguém muda a cabeça de fanático. Eu indiquei o que fazer. Ninguém me acredita. Todo mundo quer a solução mais complicada. Não sei porquê, meu Deus. Desde a invenção do papel higiênico a vida mudou. Tem que dar um tempo. Ninguém muda a cabeça de fanático. Ninguém muda. Eu, quando posto as minhas coisas, ou falo no Papo de Graça, eu não estou avisando os fanáticos. Eles são imutáveis. Só uma tragédia muda o fanático. Você tem que esperar o dia da graça da tragédia na vida do fanático, que é a única chance que ele tem de abrir os olhos. Do contrário, já era. Então eu não estou tentando alcançar fanáticos. Eu fico tentando ajudar os duvidosos a não terem dúvidas e a não embarcarem nessa galera que é uma galera romana. Você vai ficar ali assim, ó. Ai, cruz. Pro Bolsonaro. E a perspectiva de futuro é ditatorial. Então, vocês estão brincando com fogo. São jovens demais para saber o perigo. Os velhos que estão com Bolsonaro é porque já eram pessoas que no passado amavam a ditadura. Eita! Como o próprio Bolsonaro, que é um filhote da ditadura, que se alimentou de heróis da ditadura e que
O grande sonho da vida dele é virar um ditador, usar uma roupa de exército, assim como um ditador, um caudilho latino-americano que nos coloque numa situação de desgraça mundial, que nos faça, na mera menção do Brasil e do governo brasileiro, faça boa parte do mundo ficar nauseada. Bolsonaro vai para esses encontros por ali e fica sem ter ninguém para conversar, porque ninguém quer nada com ele. E a última pergunta aqui que fizeram, que eu achei própria também, é uma pergunta que eu venho fazendo há muito tempo porque eu estou ansioso. Com relação a encontros, vai acontecer? Tá para acontecer encontros presenciais, alguma coisa assim? Ou Meus? não? Vão. Hoje mesmo o Brega me ligou aqui para falar comigo sobre um encontro em São Paulo, em dezembro, dias 10 e 11. E eu confirmei com ele. E irei. 10 e 11 em São Paulo. Agora, eu não fiz mais encontros presenciais esse ano, porque eu achei que o ano não estava muito bom para isso. Então ainda tinha no início do ano ainda tinha muita Covid, as pessoas não estavam se sentindo completamente livres para um bocado de coisa. Então eu preferi deixar este ano passar. Também era um ano político, um ano muito nojento, um ano de bafo de esgoto. É mesmo. Um ano Pra de... isso Sério, eu não aguento mais. Solução. Eu não aguento mais, tô ano cansado dessas de coisas. Jovem Pum. Muito Jovem Pum. Segura aí, pastor. Segura aí. Mas Pum eu não preciso disso aqui. Só quando chega Vestido, positivo e molhar. Então, mas Mas tá tudo chegando positivo. muita loucura, cara. Então eu falei, não, esse ano eu só faço papo de graça, gravo e vou a uns podcastzinhos, porque pode crer, os podcasts ajudam muito. Caio, obrigado. Mas tem mais alguma pergunta capciosa, rápida, objetiva? Nenhuma pergunta, meu filho. Nem nada de pergunta. Esse papel higiênico eu nunca Sabe? mais vou esquecer do Andrezinho. Andrezinho, Toda vez. Eu tô comprando mais. Tá? Mercado Livre. Galera, foi esse aqui o meu podcast espontâneo. Obrigado por todo mundo que participou aí. Muito bom. Alguém falou de inflação, deflação, 3 meses seguidos de deflação. Querido Vitinho, não olha para o momento, não olha para o momento, não olha para o ponto, olha para o cenário. Ainda assim, com deflação 3 meses seguidos, ainda é maior, a nossa inflação é maior do que a maioria dos países. É artificial a deflação. Não olha para o momento, Eles tá bom? pagaram Beijo, bilhões, tchau. pagaram bilhões para ter esse argumento. Mas é um dinheiro que foi tirado, foi investido na economia, porque a economia sozinha não geraria isso, e iria nos trazer cada vez mais para um abismo. Investiram bilhões, orçamento secreto e tudo mais, e os R$600 até dezembro. Fora que também estão segurando a Petrobras aí, o preço da gasolina. Espera só um Tudo pouquinho, vai tu ver. artificial. Tudo artificial. Passou a eleição, volta tudo a vaca fria. E vocês não sejam ingênuos, meus filhos, não sejam ingênuos. Pelo amor de Deus, não sejam ingênuos. Cuidado com os dados que vocês estão lendo aí. Faz geralmente dá uma olhada no cenário geral, inteiro. Não olha para um ponto só do gráfico, não. Tá bom? Ele só assiste. Mas foi muito legal estar com vocês aqui. E assista todo mundo. Vocês só assistem redes bolsonaristas. Só falam fake news e mentira. Sai um pouco da bolha, assiste um pouco de tudo e vai fazendo aí o seu juízo. Um beijo para todo mundo. Papel higiênico ungido, barato. Beijo, fui.